Olá, aqui é a Ju. Desculpa pelo sumiço. Eu realmente estava totalmente impossibilitada de gravar vídeos, de assistir, de comentar nos vídeos de vocês. E eu queria aproveitar esse espacinho para dizer o quanto é bacana receber os comentários. Eu sempre falo isso, mas eu não tenho recebido, como eu não tenho computador e por alguma razão que eu não entendo, eu não recebo todos as notificações, e muito menos quando eu comento nos vídeos das pessoas que eu gosto e elas respondem, eu não recebo essas notificações de resposta. Então parece que eu não sigo na discussão e é simplesmente porque o YouTube me trola, assim como os 15 minutos que eu já entrei no computador de uma pessoa para poder mudar isso, mudei, fiz um vídeo antes desse de 20 minutos que foi considerado muito longo, novamente censurada pelo DOPS do YouTube. Então eu sinto muito, mas vai ter que continuar a ser 15 minutos. Esse vídeo é sobre as leituras de novembro e eu queria dizer para vocês que eu li pouco, porque eu não tô conseguindo ver vídeos, eu não tô conseguindo fazer vídeos, comentar nos vídeos das pessoas que eu gosto, e às vezes eu tô tomando banho e eu fico escutando vídeo, e aí eu fico querendo responder e não consigo, por falta de tempo, porque eu tô sempre correndo, mas eu espero que acalme um pouquinho nesse mês de dezembro, porque a mudança de governo, de prefeitura aqui está obviamente diretamente ligada ao meu trabalho. Eu trabalho como relações públicas, então tá muito difícil para mim. Desculpa, gente, eu adoro estar aqui com vocês. E outra coisa, eu sempre mostro os livros que eu li para vocês aqui, as capas, mas eu fiz uma árvore de Natal de livros e eu, na hora da mistura, quando eu separei os livros que eu li para fazer o vídeo, eu na confusão botei tudo na árvore, então está lá, e se eu tirar algum livro do meio, a árvore vai despencar, e foi muito trabalho para fazer, então eu vou colocar todos listados aqui embaixo. O primeiro livro que eu li foi o Conto da Ilha Desconhecida, que eu já fiz vídeo, então não vou falar sobre ele aqui de novo, porque eu fiz um vídeo bem detalhado, vale muito a pena. Eu li para o Projeto Saramago, da Cláudia, a Mulher que Ama Livros, e foi muito legal. Não consegui ler mais, eu tinha planos de ler alguns livros do Saramago nesse mês de novembro, mas eu não consegui ler mais porque eu não tô conseguindo ter tempo de quase nada. Então vejam o vídeo do Conto da Ilha Desconhecida, ele tem alguns, ele revela a história toda, então se você se incomoda com spoiler é melhor não ver, mas é uma leitura super rápida que eu super indico. O segundo livro que eu li foi o Grown Up, da Gillian Flynn, e esse livro eu li no Kindle, ele é muito pequenininho, é um conto também, que tem uma premissa super interessante, que é uma moça que trabalha como masturbadora profissional e em dado momento ela tem um problema de lesão de esforço repetitivo, né? Como vocês podem imaginar, o trabalho dela é masturbar outras pessoas e isso requer um exercício, né? No caso dela, diário, de muita repetição. Então, na verdade, ela precisa parar e na frente da loja na frente da loja do espaço que eles fazem esse trabalho, tem um espaço esotérico que as pessoas leem cartas, tarô, leem mãos, etc. E ela vai fazer esse trabalho enquanto ela não pode mais fazer o exercício manual. Então ela vai receber uma cliente que traz um problema em casa. Então é um conto que se coloca como um conto de terror e suspense, e ele tem uma construção muito boa em relação ao suspense, ao terror. Em alguns momentos aquilo vai crescendo em você. Eu não vou dar spoiler sobre esse conto, mas eu esperei, ela fez uma construção tão boa. A Gillian Flynn escreve muito bem, então ela faz uma construção realmente que vai num suspense, que vai num crescendo, né? E aí quando tem o desfecho, para mim, não teria sido talvez a minha escolha, mas quem sou eu, não é mesmo? De verdade, eu acho que isso acontece, faz parte, eu acho muito bacana. A escolha dela foi outra para finalizar, e isso só não me fez amar por completo, porque eu esperei outra coisa, tá? Mas eu acho muito interessante, é super rapidinho e ela escreve muito bem.
O terceiro que eu li foi a Mônica, o quadrinho da Mônica que chama Força, e ele é desenhado pela Bianca Pinheiro, feito por ela, e eu achei assim de uma riqueza. Eu fiquei muito feliz. Eu era daquelas criança, adolescente, que esperava ansiosamente o Almanacão de Férias. Eu adoro Maurício de Souza, e eu acho que esse revival, que todos esses colaboradores e também fãs, porque a Bianca foi uma fã muito grande, é uma fã do Maurício de Souza, então ela pega essa história com muito amor e transforma num enredo do qual tem um drama muito grande, né? Então é uma outra faceta, é uma outra forma de você ver esses personagens e reviver, né, o que acontece de forma um pouco mais profunda do que você viu, obviamente, no gibi. Então é muito bacana, eu adorei, eu li assim, numa tacada só, não sentei e li assim que chegou, né? Tem livros que eu recebo, tô louca pra ler, e aí daqui a pouco tá lá na estante há 6 meses, mas esse eu li muito rápido e eu achei muito bacana. Eu indico. A Mônica precisa lidar com um problema no seio familiar dela, que a força dela não é suficiente, a força física, né? Então é muito bacana você vê outro ângulo aí da história infantil que a gente tanto amava, né? Então o quarto livro que eu li foi A Garota no Trem. A Garota no Trem, tô lendo aqui minha cola, né? A Garota no Trem eu li porque eu ia ver o filme, eu queria ver o filme no cinema, então assim, eu quis ler o livro para ver como é que ficou a adaptação, e eu acho que a adaptação foi muito justa, foi muito bem feita. Obviamente, você tem algumas mudanças, alguns personagens que não aparecem no livro, que aparecem no filme, vice-versa, e óbvio que é muito difícil você adaptar um livro para cinema, mas eu achei que eles fizeram bem. A personagem principal, ela realmente incorporou muito bem a personagem Raquel, que é uma personagem que tem um vício horrível, né? Que é um dos vícios, para mim, de uma das piores drogas que tem, que é o álcool. E eu falo isso porque não é nenhum moralismo, muito pelo contrário, é porque como beber é também uma questão social, né? Nenhuma pessoa, se você vira alguém cheirando cocaína em algum lugar, isso vai te assustar e você vai achar isso muito, muito violento, mas quando você vê as pessoas bebendo, se embebedando num bar, você acha isso ok, é normal, né? As pessoas, então, para aquele que tem esse vício, é muito mais difícil sair de um vício que as pessoas não reconhecem diretamente como algo que seria problemático. Todo mundo toma um drink, todo mundo toma um vinho no final do dia, não é algo que violente os olhos das pessoas, como talvez você vê alguém fumando crack ou qualquer coisa assim. Então, e é um vício que te toma por completo, né? Que é o caso dessa personagem. E aí ele tem uma construção de thriller, tem uma construção de suspense em torno disso. E todos os outros personagens também são muito ricos, né, na questão dramática. Então você tem aí personagens coadjuvantes, você tem questões de problemas psicológicos aí, problemas do passado, traumas e aquilo que as pessoas não querem dizer, mas que demonstram completamente no seu interior e nas relações que elas vão produzir com outras pessoas. Você tem preconceitos, você tem dificuldade das pessoas de lidar com várias questões que acontecem ali dentro de um thriller. Então eu acho que ele realmente serve ao propósito, que é uma leitura de entretenimento. Não é um livro que você vai reler, não é um livro que você vai guardar, né? Então eu também li no Kindle. Eu acho que o filme foi muito bem realizado e vale a pena como aquela coisa de uma leitura só, assim, né? De pontual, assim, para você ler realmente ele sem parar, porque você quer saber o que vai acontecer. E muitas pessoas gostaram muito do final, que é o final surpreendente, mas eu acho que a construção da trama é muito melhor do que o desfecho, né? Porque no cinema o desfecho foi o que impressionou, o que atraiu as pessoas. Nossa, aquele final foi um final. Mas eu creio que todo o desenrolar é melhor do que o final, na minha opinião, porque eu gosto de construção de personagem, né? Então acho que vale a pena livro e filme como uma one shot, né? Que eles chamam, uma leitura de uma vez só. Clarissa, do Érico Veríssimo, foi outro livro que eu li. Que livro bacana. Eu li também, além do Clarissa, o Éramos Seis. Por que eu vou falar dos dois juntos? Porque os dois têm uma
no caso, o Érico é muito superior, né, à escrita do Éramos Seis, mas eu acho que são dois romances que falam de famílias, das dificuldades dessas famílias, em cidades que ainda estão naquela transição de uma cidade do interior para uma cidade grande, que tem aquelas características ainda do caseiro, da comida caseira. O Clarissa fala sobre uma menina que está entrando no universo de menina moça, então todas aquelas confusões e as infantilidades dela dentro de uma pensão. Os pais moram no interior e ela mora com a tia, e nessa pensão tem várias pessoas que moram lá e que vão participar daquele dia a dia. Quer dizer, não é um livro que aconteça nada, não tem nenhum ápice, não tem nenhuma reviravolta, é só o dia a dia daquela pensão, e o Éramos Seis, o dia a dia daquela família também, no caso em São Paulo, como eles passam dificuldade. O Éramos Seis é um drama bem maior, tá, do que o Clarissa, apesar de que o Érico fala que se ele tivesse reconstruído, quer dizer, se tivesse feito esse livro anos depois, teria sido diferente para ele, que ele acha que ele pecou na construção de alguns personagens, na atitude de alguns personagens que ele achou muito fraca, que eu digo no sentido assim, que talvez não seria tão real para ele, como ele construiu tantos personagens incríveis depois, e romances tão imensos, né? Não só como a saga do Tempo e o Vento, como também Olhar os Lírios do Campo. Então eu acho que é realmente um amadurecimento do escritor, que ele mesmo reconhece que Clarissa não teve, né? E é um romance muito poético, é aquela coisa das sensações, da descrição, dela abrir a janela e daquela chuva caindo, e de como ela vê os vizinhos e as pessoas que moram lá, aquela luta entre o que ela vê como criança e o que é realmente, que a gente como adulto lendo percebe que ela não consegue entender certas questões ali dos personagens, mas eles são todos muito ricos, e como eu amo romance de personagem, eu acho que o Érico assim, incrível, tá? E o Éramos Seis é um pouco mais dramático, é um pouco aquela coisa, parece um fado, assim, é muito dramático, né? Aquela mãe que se anula completamente pela família, quer dizer, tem muita questão ali de uma mulher que vive no seu tempo, dentro de uma lógica de um tempo que a mulher tinha certas limitações dentro da família, né? E como é que aquela doação dela causa depois uma grande solidão para ela, conforme a vida vai se transformando, né? Então é um romance também muito antigo, e eu li também mais lentamente, porque é um romance realmente com outra pegada, né, com outro ritmo mesmo, sabe? Mas eu achei que hoje em dia seria difícil ler Éramos Seis, porque a gente já ultrapassou tanto essas questões que aquilo pra gente às vezes fica um pouco incômodo, né? E depois eu li O Estragos, da Fernanda Young. O Estragos são vários contos dela em vários momentos da vida, e eu acho que a Fernanda Young é uma personagem polêmica, porque ela já fez várias coisas que todo mundo reconhece ser muito bom, mas ela também tinha uns programas de televisão que ela falava umas coisas às vezes que não eram muito legais, sabe? Ela meio que tinha uma atitude um pouco agressiva, às vezes em alguns momentos, e eu acho que isso gerou uma imagem para ela que não é até a imagem do que ela pode produzir, assim. Acho que ela produz muita coisa boa. Eu já li 2 romances dela, aliás, eu li vários, mas eu destaco aqui A Sombra das Vossas Asas e O Efeito Urano. A Sombra das Vossas Asas é muito legal, né? Então, assim, eu acho que o Estragos parece que, assim, ficou um pouco aquém do que ela já tinha escrito em termos de romance. Eu achei que ficaram certos, são fragmentos que não são tão legais quanto outras construções dramáticas que ela já fez na literatura, né? Então eu indico esses 2 livros dela, mas o Estragos eu não achei tão bom assim. Eu li também A Mão Esquerda da Escuridão, para o Leia Mulheres do Rio de Janeiro, e é uma ficção científica imensa, maravilhosa. Não preza pelo tecnicismo de ficção científica, de maquinário, e muita gente tem preconceito, eu acho. Eu mesma às vezes fico com medo de ler alguma ficção científica, inclusive que eu não vá entender, mas esse foca nas relações humanas, no que seria um mundo, né, um planeta que talvez esteja um pouco, né, em algumas questões um pouco afastado da Terra em termos de até do clima, né? Esse planeta chamado inverno, porque ele não passou da era glacial tanto como a Terra tinha passado já, então é um país que é um planeta que fica muito frio, e esse personagem estrangeiro chega. E o mais interessante é que ele é um estrangeiro, ele é como
exatamente como a gente, biologicamente, mas nesse lugar tem a questão da inexistência de gênero. Não existe a diferença entre homem e mulher, principalmente na questão sexual. Então isso é maravilhoso, é muito interessante, eu indico fortemente, como eu indico o Planeta dos Macacos, e se vocês quiserem que eu fale mais da Mão Esquerda da Escuridão em outro vídeo, eu falo, ou sobre qualquer um desses outros livros que eu li, que foram bem interessantes e totalmente diferentes, né? Agora, não deixem de ler A Mão Esquerda e qualquer pergunta mesmo, se vocês quiserem que eu faça eu tô achando que eu vou fazer um vídeo só pra ele, mas caso, enfim, vocês já tenham lido e não tenham interesse, me avisa ou eu faço. Muitos beijos, muitas saudades.